hoje aqui no bairro de Schwabing West para mostrar para vocês mais um bairro de Munique. Então, bora lá, vamos passear comigo em Munique. Oi pessoal, aqui é a Carol e aqui no canal você vê vídeos sobre viagens e sobre vida na Alemanha. Se você gosta do meu conteúdo, se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve no canal, ativa o sino para receber notificações e se você quer apoiar o canal também, além de deixar likes, comentários e compartilhar os vídeos, que já ajuda muito, então já deixa o seu like aí no vídeo de hoje. Você pode apertar no botão Seja Membro aqui embaixo para fazer contribuições mensais ou no Super Thanks para fazer contribuições únicas. Então aqui estou eu em mais um bairro de Munique para mostrar para vocês como é que é. Eu escolhi hoje um dos menores bairros de Munique, se não o menor, Schwabing West. Ele tem menos de 5 km² e ele fica na parte, é uma parte ainda central de Munique, não é no centro de Munique, ele fica mais ao norte, mas ele tá ali na região, numa região bem próxima ao centro. Esse bairro é dividido em 3 partes, a parte de Neuschwabing, que é a parte mais próxima ao centro, mais ao sul do bairro, a parte de Schwerer Reiterstraße, que é a parte que fica na parte sudeste do Olympia Park. Então, o Olympia Park, apesar de vocês estarem vendo a Olympia Turm aqui atrás, esse bairro tem o limite ali, quando termina o bairro começa o Olympia Park. Essa parte da Schwerer Reiterstraße, que é essa segunda área do bairro, ela faz esse limite com o Olympia Park ali na região sudeste do parque. E a terceira parte do bairro é a parte mais ao norte do bairro, que é a Am Luitpold Park, que é onde tem o Parque Luitpold e é onde fica, é uma área um pouco menos comercial do bairro. Então ali você vai encontrar menos restaurantes, um pouco menos de escolas, porque é uma parte que tem uma grande, eu diria que metade dessa área dessa região do bairro é ocupada pelo Parque Luitpold e essa outra metade dessa parte ali do bairro, eu diria que uns 60% é ocupada por clínicas e hospitais. Tem uma parte bem grande desse bairro que é apenas de clínicas, tem vários tipos de clínicas, mas eu vou falar disso mais pra frente. Esse bairro, ele não foi sempre pertencente a Munique, ele começou desde 1782, ele existe. E em 1886 ele passou de uma vilazinha à categoria de cidade mesmo, a cidade de Schwabing. E em 1890, 4 anos depois, ele se anexou à cidade de Munique. Então, desde 1890, Schwabing pertence a Munique e é um bairro de Munique, que hoje, inclusive, é um bairro, como eu falei para vocês, que não fica nem nos limites de Munique. Ele fica bem na região mais central ali da cidade, mais agitadinha, mais perto do centro mesmo. Só para vocês terem aí uma noção de como a cidade de Munique cresceu nesse último século, nesses últimos 150, 140 anos. Outra curiosidade que eu achei bem interessante assim sobre esse bairro é que cerca de 63% das casas são ocupadas por apenas uma pessoa. Então é um bairro que, enfim, de pessoas que são ou jovens ou pessoas de meia idade, mas são apartamentos um pouco menores, talvez, e ocupados por uma pessoa só. Apenas cerca de 11% das casas são ocupadas por famílias com filhos e cerca de 22% dos moradores do bairro é estrangeiro, sendo que a média de Munique está ali entre 26% e 27%, então um pouco abaixo da média da cidade, mas ainda ali uma porcentagem, eu diria que parecida com a média, tá ali dentro do que está a maioria dos bairros de Munique, não é nem muito pouco, nem muito estrangeiro. Com relação a transporte, o bairro de Schwabing West, ele é bem servido. Tem 2 linhas de metrô que passam por ele, que atravessam ele, a linha U3 e U2. Inclusive, com essas linhas, você consegue chegar na estação central de 5 a 10 minutos e na Marienplatz de 10 a 15 minutos, dependendo de onde você tá no bairro. Se você tá na parte ali de Neuschwabing, que é mais próximo ao centro, você chega em 5 minutos na estação central e 10 minutos na Marienplatz. Se você tá mais pro norte aqui da parte de Luitpold Park, que é inclusive onde eu estou em Petuel Park, que é no limite norte do parque. Aí você demora um pouco mais para chegar no centro, então ali 10 minutos na Hauptbahnhof, na estação central de Munique, e 15 minutos na estação da Marienplatz. Além disso, muitas linhas de tram e ônibus também cortam todo o bairro. Então o bairro realmente é um bairro pequeno, mas por ele estar ali numa parte mais central de Munique, digamos, ele é super bem servido com relação ao transporte. Com relação a mercados, você encontra vários pequenos mercados espalhados por todo o bairro, então isso aí é muito tranquilo aqui, mercados, farmácias, eles estão super espalhados, você está bem servido.
se você morar aqui no bairro, você vai ter vários pequenos mercados ao redor do seu apartamento, com certeza. Com relação ao hospital, como eu falei, grande parte do bairro tem essa área ali de hospitais. Então tem a Klinikum Schwabing, tem uma clínica que é um hospital grande, tem um hospital para crianças, tem um setor para mulheres, tem um setor de vícios e psicoterapia e psiquiatria, pediatria, enfim, tem várias coisas aqui nesse hospital, porque toma realmente uma área grande do bairro, é uma área bem grande aí que tem várias especialidades aí nesse hospital. Sobre Kitas, Kindergarten e Schule, né? Então sobre creches, jardim de infância e escolas. Apesar de eu ter falado para vocês que o bairro tem menos de 5 km², ele tem muitas quitas e jardim de infância. Contei aí mais de 20 creches e jardins de infância. A parte sul do bairro, ela, como eu falei para vocês, por essa parte norte ter o parque e ter essa área grande de hospitais, ela tem menos coisas diferentes. Então tem aqui nessa parte do Luitpoldpark, tem cerca de 4 creches, mas a parte de baixo é super bem servida. E como eu falo todas as vezes, em todos os vídeos onde eu falo sobre escolas, creches, o fato de ter muita creche, muito jardim de infância, não significa que se você morar aqui nesse bairro, você vai necessariamente conseguir creches e jardim de infância muito fácil. Isso é um problema grande aqui em Munique, vagas para creche e jardim de infância. Então, como é um bairro um pouco mais central, provavelmente pessoas de outros bairros também tentam vaga aqui nessas creches e jardim de infância. Então não é porque tem muita creche e muito jardim de infância aqui no bairro é que você morando aqui você vai ter mais facilidade de conseguir. Tem muito, mas as vagas são super limitadas aqui em Munique, então é bem difícil. Com relação a escolas, também tem cerca de 15 escolas em toda a área do bairro. Então desde Grundschule, que são a escola de ensino básico, ensino fundamental, acho que mudou isso aí, né? Na minha época era ensino fundamental, enfim. Então tem Realschule, tem ginásio, então tem vários tipos aí para todas as fases da vida, vai ter ali desde creche até você sair da escola, tem bastante escola aqui por esse bairro. De novo, como eu falei, isso não significa que se você morar aqui você necessariamente consegue uma vaga, mas a oferta aqui nesse bairro é grande. Para gravar esses vídeos dos bairros, eu sempre tento vir em dias bonitos e eu tava evitando gravar um pouco no inverno muito, porque as coisas ficam muito secas. Enfim, achei que podia talvez dar uma alterada no que vocês acham do bairro, porque não tá tão verde, não tá tão florido, não tá tão alegre, não tá tão bonito. Mas aí hoje deu um dia muito bonito, de inverno, de sol, e eu vim gravar. E tem uma vantagem que eu percebi. Por exemplo, aqui, pra mostrar pra vocês o Kita, a creche, eu consigo mostrar, porque se fosse outra época do ano, esses arbustos iam estar todos cheios de folha e eu não ia conseguir ver e filmar lá atrás o Kita. Mas como é inverno, eu consigo mostrar pra vocês como é que é a estrutura de um Kita aqui na Alemanha, de uma creche aqui na Alemanha. Para finalizar, eu vou falar um pouco sobre lazer aqui no bairro de Schwabing West e o que eu reparei caminhando aqui pelo bairro para gravar essas imagens para vocês. Apesar de ser um bairro, como eu falei, bem próximo ao centro, é um bairro um pouco mais central, não é tão afastado do centro, 5 minutos de metrô até a estação central, então é um bairro próximo ao centro. Apesar disso, eu achei ele um bairro bem calmo, bem residencial, ele tem bastante coisa de serviço, bastante restaurante, bastante café, mas eles são meio espalhados. Normalmente, nesses vídeos de bairro, eu falo até das áreas centrais do bairro e tudo mais, e nesse eu tenho até um pouco de dificuldade para falar qual é uma área central desse bairro, porque eu achei ele bem homogêneo, ele tem tudo muito bem dividido. Ele é todo residencial e aí tem em uma esquina, embaixo de um prédio, na parte térrea, tem algumas coisas de serviço e restaurantes. Então eu achei ele bem dividido. Eu diria que os highlights do bairro são a Praça Hohenzollernplatz. Meu Deus, não sei se saiu certo, mas Hohenzollernplatz. Acho que agora saiu. Eu diria que uma das partes mais centrais do bairro é ali nessa praça. A praça Scheidplatz também é uma área que ela é mais movimentada, mas eu diria que por causa de transporte, porque ali a gente vai ter tram, ônibus e uma estação grande de U-Bahn, que é onde se encontram ali as duas linhas, o 2 e o 3. Então eu diria que ela é mais nesse quesito de transporte, que ela é uma parte mais central do bairro, não muito de vida, de pessoas andando na rua. Eu diria que a Hohenzollernplatz ela é mais de vida, de pessoas andando na rua, de mercadinho, de restaurante, de área de pedestre mesmo. E os parques.
Então a gente vai ter aqui no bairro o Parque Luitpold Park, que é o maior parque do bairro, que vai ter ali uma área legal para você se exercitar, tem Spielplatz, né, parquinho para as crianças, vai ter mesinha de ping-pong, vai ter, enfim, algumas coisas ali para você se divertir, seja criança ou adulto. Vai ter uma parte legal para você subir, tem uma montanha que chama Luitpoldhügel, se eu não me engano, que é uma montanha que dá para ter uma vista legal do centro da cidade, então é legal para você caminhar. E vai ter também o Bayern Park, que é um parque que tá ao sul do Luitpold Park, que também é uma área bem legalzinha ali para dar uma caminhada. Tem também um negocinho para jogar boccia, então tem aí umas coisinhas legais. E aí aqui pro norte do parque, que é onde eu tô, tem o Petuel Park. Ele é um parque linear, feito em cima de um túnel, então você tá do lado de ruas movimentadas aqui, e para você tá um pouco no verde, tá um pouco, enfim, quebrar um pouco dessa coisa da cidade, do trânsito. Então esse parque aqui é um parque um pouco mais novo, ele abriu inclusive quando eu tava aqui ainda, se eu não me engano foi 2018, e ele é um parque um pouco mais, enfim, um pouco mais urbano, porque ele tá mais nessa parte que é um pouco mais nova do bairro e um pouco perto de rodovias maiores. Então é isso, eu não diria que o bairro de Schwabing West é um bairro super badalado de Munique, mas ele é um bairro bem homogêneo, residencial, com bastante opção de restaurante e café, com bastante opção de parque e, enfim, então bastante opção de lazer. E uma curiosidade dele também, que muita gente já pode ter ouvido falar, é que ele tem um dos aluguéis mais caros de Munique, o que em Munique não tem tanta diferença, tá? O aluguel, a gente acostumado no Brasil com a desigualdade social, aqui não tem tanta diferença num apartamento em Schwabing West ou em outro bairro que seja um pouco mais barato, então a metragem ali ela varia pouquíssimos euros. Inclusive, outra curiosidade, muita gente acha que por ser o aluguel mais caro de Munique, ele é um bairro super chique, mas apesar de ter o aluguel mais caro de Munique, não é aqui onde os ricos de Munique vivem. Os ricos de Munique preferem viver em outro bairro, que é o bairro chamado Bogenhausen, que é o bairro mais conhecido por ter pessoas mais ricas, que é um bairro um pouco mais afastado. Os ricos aqui da Alemanha, eles gostam assim dessa discrição. Então não é aqui em Schwabing que eles ficam, apesar de ser um dos aluguéis mais caros. Eu acredito que aqui seja um dos aluguéis mais caros por essa proximidade com o centro e por essa calma que tem no bairro. Então, apesar de ser muito central, ele é um bairro que tem essa calma, que tem bastante verde, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse passeio aqui no Schwabing West. Me contem aí nos comentários qual é o bairro que vocês moram aqui em Munique, ou qual vocês querem morar, e qual foi a parte preferida do passeio pelo Schwabing West. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos, tchau!